Olá, estou aqui para apresentar o trabalho requisitado pelo professor Nadielso França para a matéria de Introdução ao Estudo do Direito 2, do curso de Direito, segundo período A. O artigo escolhido foi a crítica de Hart, a tradição clássica do direito natural, produzido por Marcus Rowling. Bem, a escolha desse artigo foi motivada pelas questões dele abordar sobre o direito natural e trazer a visão de um positivista jurídico, além do mais conhecido que é Kelsen, para melhorar o entendimento quanto ao que o positivismo desqualifica do direito natural. E esse tema está relacionado com a matéria de Teoria Geral do Direito, pois desde o primeiro período há uma abordagem quanto ao direito natural e o direito positivo, e também quanto às doutrinas filosóficas. Bem, Hart foi um filósofo do direito e uma das figuras principais do positivismo jurídico. No seu livro, O Conceito da Lei, ele explana sobre o direito natural, que foi uma doutrina filosófica grega e medieval, bem ampla e antiga, que aborda o direito como sendo divino e inerente ao homem. Em outras palavras, a lei, para essa doutrina, seria de ordem eterna, imutável e objetiva. Essa doutrina, como demonstrou o artigo, passou por uma defasagem com o surgimento do positivismo jurídico, do qual diversos de seus juristas questionaram a importância do justnaturalismo para o direito. Bem, na primeira parte do artigo, retrata sobre Hart e o positivismo jurídico em seu livro O Conceito da Lei. As partes que vão guiar essa primeira parte do artigo são as questões quanto às ideias de Hart e a sua teoria, além de quais seriam os pontos dela. Primeiramente, as ideias de Hart estão pautadas na melhoria das propostas já iniciadas por outros autores do positivismo jurídico clássico. Ele realiza uma apresentação analítica de sua filosofia. Os pontos que Hart mais discorda é quanto à ideia da coação do direito. Para ele, a ideia de um soberano, supremo, independente é irracional e inconcebível nos sistemas jurídicos atuais. E, apesar de estar inserido no positivismo jurídico, Hart dá uma guinada radical em relação às ideias já existentes, como, por exemplo, quanto às ideias de Austin, que considera existir, no ordenamento jurídico, uma divisão entre os que mandam, ou seja, os superiores políticos, e os que obedecem, os subalternos. Continuando, então, qual seria a teoria do direito de Hart? Ela é conhecida como a teoria das regras sociais, na qual o direito é visto por Hart como sendo comum na sociedade e, por isso, deve ser encarado como um fato e uma prática social, envolta de costumes e crenças que a estruturam, sem deixar de lado, é claro, a hermenêutica. Já quanto aos pontos da teoria de Hart, primeiro, ele não considera que a lei seja exclusiva para ditar deveres e obrigações e penalizar aqueles que a desobedecem. As leis também concedem poderes para que as autoridades realizem certos atos em prol da organização do governo. Sendo assim, para Hart, existiriam leis primárias, que impõem deveres, e as leis secundárias, dirigidas às autoridades. O segundo ponto é quanto às fontes sociais do direito, que estão relacionadas com a complexidade dos sistemas jurídicos modernos, que não possuem uma única fonte. Já o terceiro está relacionado quanto à separação conceitual entre direito e moral,
Como positivista, Hart entende que o direito e a moral são campos diferentes, mas ainda assim não completamente desligados entre si. Já na segunda parte do artigo, o autor trata sobre a doutrina clássica do direito natural, buscando criar uma base para melhor entendimento quanto à crítica de Hart a essa doutrina. Temos então nessa parte os pontos que serão fundamentais para entender melhor o artigo. E isso está relacionado às questões de quais seriam os pontos da doutrina do direito natural e quais os autores e suas ideias. A primeira parte dos pontos é dividido em 3, onde o primeiro é a existência de diversos princípios, o segundo é a aproximação do direito com a moral, o terceiro é a validação de normas e regras por meio de uma justificativa moral. Esses pontos se resumem no fato de o direito natural, que representa o direito universal, eterno e proveniente da natureza, ser uma lei embasada por princípios e é ela que rege a lei humana. Já quanto à lei humana, ela sempre está de acordo com a lei natural e possui legitimidade por meio de uma justificativa moral. Já na parte dos autores, temos primeiro Cícero, que é um autor que se liga bastante com a cosmologia, e nessa parte do artigo mostra como Cícero vê a sociedade como formada pela natureza, através da razão, existindo um vínculo. A razão que é a que forma um vínculo para a existência da sociedade. Para Cícero, a razão e a lei natural não seriam distintos. A lei natural seria um parâmetro imutável e universal para o ser humano e também seria a razão. Então, com essa ligação, lei natural e razão, a razão seria uma característica comum do divino e dos homens. Dessa forma, a razão e a natureza são representados em Cícero como sendo entrelaçados. Já em Tomás de Aquino, é realizada uma divisão da lei em lei eterna, que é a vontade de Deus, e apenas Deus a conhece, apenas Deus tem o conhecimento da lei eterna, ela não chega até o homem. A lei também é dividida em lei divina, que é a expressão direta da vontade de Deus, e essa chega até os homens. E, por fim, a dividida em lei humana, que é a normatividade da sociedade com o uso da razão e que é sempre condizente com a vontade de Deus. Sendo assim, para Tomás de Aquino, o direito natural seriam regras que guiam o ser humano sem deixar de lado a razão, para o bem de todos e adequando-se à vontade divina, formando assim um equilíbrio entre razão e a fé. Mais especificamente, seria uma ligação do jurídico com a vontade de Deus. Já na terceira parte, o autor fala mais propriamente sobre a crítica de Hart ao direito natural. Primeiramente, é possível destacar que Hart não ignora completamente as ideias construídas pelos autores do direito natural, mas ele critica com intensidade a relação que é feita no direito natural quanto à questão do ser humano se interessar exclusivamente sobre a sobrevivência. Ao mesmo tempo, também critica como essa doutrina não explica como se dá a validade das normas de um ordenamento jurídico. Hart entende que o direito natural está integrado à moral,
E a moral, para ele, possui certas peculiaridades, pois ela possui maneiras diferentes de ser entendida. E para Hart, há princípios que regem a conduta dos seres humanos, das quais o direito é dependente. E essa dependência é na questão de sua validade, sem, é claro, desprezar a razão como um intermédio, uma ligação, um vínculo. Partindo disso, há 2 pontos principais no direito natural que são rejeitados por Hart. O primeiro ponto é quanto à questão da teologia humana. Nessa questão, há uma relação com o conceito de natureza. Partindo disso, a ideia de Hart, o direito natural está muito ligado a contradições e confusões profundas e antigas que o pensamento moderno tenta constantemente se livrar. E, além disso, o direito natural também ignora verdades profundas. Sendo assim, a crítica de Hart é em relação a esse direito não ser capaz de diferenciar os vários sentidos da lei. Ele entende que entre o homem e os animais e as coisas inanimadas há uma lei natural que seria por todos, mas não pelos seres humanos. Isso em meio à confusão entre as leis que descrevem e leis que prescrevem. Uma dificuldade em distinguir leis que são descobertas e leis que ditam comportamentos e que podem ser violadas. Então, é da natureza que Hart pega a questão da teologia, pois a teologia é a parte da natureza que engloba o homem, e como o direito natural se ampara na concepção de natureza, consequentemente, a teologia também faz parte das ideias dessa doutrina. Bem, Hart entende que os seres tanto buscam a sobrevivência como também buscam o bem comum, como um fim humano específico, que faz parte dele tanto na forma comum do ser, natural, biológica, como é parte do desenvolvimento interno e externo, que pode ser visto por meio de pensamentos e atos. Mas a questão é que Hart critica o uso da metafísica dentro da teologia, pois para ele a sobrevivência para o ser humano seria apenas um desejo. Apesar de Hart não desconsiderar a importância, um fator essencial, que a natureza produz para o desenvolvimento humano. Por isso, apesar dele rejeitar a metafísica, ele não critica totalmente as ideias do direito natural. O segundo ponto de rejeição de Hart é quanto à conexão entre direito e moral no justnaturalismo. Isso envolve a questão de que no direito natural, a concepção de que a validade jurídica decorre do valor moral é rejeitada por Hart. Ele não aprova o modo como o direito natural faz uso da moral como parâmetro de reprovação das leis injustas. Pois para Hart, direito e moral têm pontos, sim, que são convergentes, mas, como um verdadeiro positivista, ele vê ainda mais questões divergentes e desarmônicas entre o direito e a moral. Dessa forma, para Hart, a validade de uma norma é determinada pelo ponto mais importante dos sistemas jurídicos, que seria a regra de reconhecimento. E o que representa a regra de reconhecimento? Seriam os atos dos operadores do direito em ver determinada lei e a reconhecer
como parte do direito. Cabe ressaltar, nessa parte, que mesmo utilizando-se da regra de reconhecimento, ou seja, mesmo que a norma seja aplicada e reconhecida por um legislador, por um juiz, não garante que essa regra, ou uma regra, seja completamente justa. E até mesmo Hart reconhece isso, ao dizer que o uso dessa regra não faz uma norma completamente inquestionável. Sendo assim, a ideia do uso da regra do reconhecimento como forma de validação das normas é uma questão de Hart em buscar que haja pelo menos um mínimo de obediência do sistema jurídico. Bem, já na quarta parte, o autor trata quanto à relação entre direito e moral sobre o conteúdo mínimo do direito natural. Como dito, Hart vê o direito e a moral como distintos, porém também considera que há partes em conformidade. Para ele, direito e moral são vinculativos e ambos realizam uma pressão social em relação a todos ter que seguirem eles. Além disso, ambos são uma contribuição mínima para pacificar a convivência social. E tanto o direito como a moral focam mais em agir sobre casos mais gerais da sociedade, como hábitos e costumes seguidos pela maioria. Mesmo com o entendimento da existência dessas partes em comum, não é suficiente para Hart esses pontos para considerar direito e moral como uma coisa só. Ainda assim, Hart vê que no direito natural há um conteúdo mínimo que é representado pela existência de regras e princípios universais quanto às condutas, que faz uso de certas conexões da moral com o direito e habilidades e até mesmo igualdades que os seres humanos possuem, além dos recursos limitados e o altruísmo também limitado, além da capacidade de compreensão e força de vontade limitadas. O que esses pontos, a qual Hart chamou de truísmo. Então, apesar de entender que no justnaturalismo houve uma confusão quanto ao que seria mínimo para uma convivência humana em sociedade, com os aspectos morais, que esses aspectos são bem mais complexos, Hart compreende que há certos elementos no direito natural que são fundamentais para entender tanto a moral como o direito. E é por isso que, em seu positivismo jurídico, há uma suavização quanto ao distanciamento do direito de outras ciências e da moral. Ele não quer, como Kelsen, que o direito esteja separado dessas partes, pois o filósofo entende que os ordenamentos jurídicos são influenciados pelos aspectos naturais e de convivência dos seres humanos. Hart ainda apresenta outros pontos que são fundamentais para a conexão entre direito e moral, como, por exemplo, a liberdade. Porém, ele mesmo as considera como possuindo uma importância menor do que em relação à importância dos truísmos, que são definidos como os reais conteúdos do mínimo do direito natural. Claro que, apesar de suavizar a relação do positivismo com os dizeres do direito natural, Hart afirma a necessidade de uma separação entre direito e moral, para tanto manter o potencial crítico da moral, como evitar o
mau uso do direito devido à possibilidade da união do direito com uma moral radical e questionável. Quanto às considerações finais, o autor finaliza seu artigo concluindo que nos embates entre as duas doutrinas do direito natural e o positivismo estão longe de encerrar os embates que elas se envolvem, mas que as ideias de Hart foram fundamentais para uma nova perspectiva, ampliando os ambientes na qual o direito poderia ser estudado, além de destacar os pontos que Hart seria contra quanto ao direito natural, como a metafísica e a teologia, que são pontos discordantes devido à sobrevivência, da qual Hart considera que deveria ser o ponto central. Além disso, Hart estabelece os truísmos e a incapacidade da moral de ser uma validadora das normas jurídicas. Não seria possível a moral validar o campo jurídico, construindo o conceito de regras de reconhecimento que seriam a real forma de validar as normas e as regras, mas também aborda sobre a possibilidade da existência de razões da moral para que o direito seja exercido, mas que isso não determina que realmente há uma união do direito com a moral. Bem, por fim, eu considerei que o autor estruturou de didática o artigo, sendo que, na minha visão, para aqueles que não detêm muito conhecimento quanto ao assunto, é bastante fácil de entender o que está sendo dito, descrito pelo autor ao longo do artigo, já que ele realiza uma introdução perspicaz quanto às ideias de Hart e o conteúdo presente na doutrina do direito natural. Há algumas partes que são mais difíceis de entender, principalmente quando ele começa a falar sobre a teologia humana. É um pouco confuso, porém, há um encadeamento de ideias que é realizado durante todo o texto que é eficiente quanto a produzir um bom entendimento das questões que envolvem Hart, em relação ao direito natural, as rejeições que ele faz a essa doutrina, assim como demonstra um pouco da postura de Hart no positivismo, já que no positivismo há sempre um foco maior em Kelvin, que trouxe novas abordagens e até mesmo aprofundou no conhecimento que eu já detinha em relação ao estudo do direito. Muito obrigada e fim.